Um dos temas mais tratados pelo Enem é exatamente a relação dos europeus com as populações nativas da América no contexto da colonização, da expansão marítima como um todo. E há uma diferenciação dessa relação na América Portuguesa e na América Inglesa. Por exemplo, na América Portuguesa, por conta do processo de catequização, o interesse da coroa nessa expansão marítima, nessa colonização, você vai ter uma relação diferente entre esses europeus e indígenas, onde vai haver inclusive trocas culturais entre os dois. Já no caso da América Inglesa vai ser diferente. A América Inglesa, a colonização inglesa não é um projeto organizado pela coroa e nem a coroa inglesa é uma coroa católica, ou seja, tem interesse nesse processo de catequização dos índios, o que não vai gerar uma interação tão grande entre os ingleses e os europeus na América do Norte e as populações nativas. Em geral, nós vamos ter um verdadeiro massacre dessas populações nativas, em especial no século XIX, período da expansão para o oeste, da expansão territorial norte-americana. Dito isso, a gente pode ver como esses aspectos podem aparecer na prova do Enem. Na América Inglesa, não houve nenhum processo sistemático de catequese e de conversão dos índios ao cristianismo, apesar de algumas iniciativas nesse sentido. Brancos e índios confrontaram-se muitas vezes e mantiveram-se separados. Na América Portuguesa, a catequese dos índios começou com o próprio processo de colonização e a mestiçagem teve dimensões significativas. Tanto na América Inglesa quanto na América Portuguesa, as populações indígenas foram muito sacrificadas. Os índios não tinham defesas contra as doenças trazidas pelos brancos, foram derrotados pelas armas de fogo desses últimos e, muitas vezes, escravizados. No processo de colonização das Américas, as populações indígenas da América Portuguesa foram submetidas a um processo de doutrinação religiosa que não ocorreu com os indígenas da América Inglesa. Essa alternativa vai direto ao ponto que a gente trabalhou anteriormente, ou seja, essa ideia da doutrinação religiosa ser uma exclusividade da América Ibérica, digamos assim, a América Portuguesa e a América Espanhola. Vamos ver as outras alternativas. B. Mantiveram sua cultura tão intacta quanto a dos indígenas da América Inglesa. Falar que a cultura indígena na América Portuguesa ficou intacta é um erro muito grande, uma vez que o próprio texto fala da mestiçagem cultural. C. Passaram pelo processo de mestiçagem que ocorreu amplamente com os indígenas da América Inglesa. Ou seja, coloca os indígenas da América Inglesa na mesma condição que os indígenas da América Portuguesa, como se tivesse havido uma interação entre europeus e nativos na América Inglesa e, por isso, uma mestiçagem cultural, o que a gente viu que não ocorreu. A C também está errada, portanto. D. Diferenciaram-se dos indígenas da América Inglesa por terem suas terras devolvidas. A briga dos indígenas pelas suas terras é uma briga que acontece até os dias atuais. A gente teve recentemente um caso específico aqui da aldeia Maracanã, no Rio de Janeiro, o que mostra que essa não é uma questão resolvida, que as terras aos indígenas da América Portuguesa, em hipótese alguma, foram devolvidas. Resistiram, como os indígenas da América Inglesa, às doenças trazidas pelos brancos. A própria questão diz que tanto indígenas portugueses, da América Portuguesa, melhor dizendo, como indígenas da América Inglesa, eles não vão resistir a essas doenças. Vai ser uma das causas, inclusive, da dominação europeia aos mesmos. Portanto, melhor alternativa e gabarito, letra A.